Na verdade, a ideia de blockchain, né, na parte conceitual, ela já vem sendo elaborada há bastante tempo, desde a década de 90, enfim, então há bastante tempo. Entretanto, foi só em 2008, né, que uma pessoa ou um grupo de pessoas, ninguém sabe direito, Nakamoto, que propôs o uso de blockchain para moedas digitais. Tá? E deu esse boom, todo mundo sabe, né? Enfim, as criptomoedas ainda continuam sendo uma coqueluche. Enfim. Bom, entretanto, o blockchain ele traz em si algumas características extremamente interessantes para o segmento industrial. Tá? E não é à toa que é uma área que vem crescendo enormemente. Então, o blockchain nada mais é que uma estratégia muito bem pensada em que eu consigo armazenar histórico de alguma coisa. No caso das criptomoedas, qual é esse histórico? Bom, o valor que tem lá, o quanto que eu passei para alguém, o quanto que eu recebi de alguém, não é isso? Então, essas informações, elas têm um histórico. Foi tal dia, tal hora, depois aconteceu isso. Então, eu tenho um histórico de alguma coisa. Tá? Então, o blockchain, ele guarda esse histórico. Só que tem uma característica muito importante. Ele guarda essa informação e essa informação não pode ser mais mudada, ela não é mudada. Tá? Então, é diferente de um banco de dados, onde você, eventualmente, escreveu alguma coisa, aí depois você deleta, coloca outra. Não, o blockchain, ele guarda histórico de alguma coisa, de algum item. Por exemplo, uma moeda digital. Mas ele pode ser aplicado em outros segmentos. Né? Ele pode ser aplicado na indústria, para fazer o acompanhamento, por exemplo, da logística de distribuição de algum material dentro da empresa, qualquer coisa do tipo. Tá? Um rastreador fidedigno de um caminhão que vai ser de um lugar, por exemplo, perfeitamente, para um outro caminho. Então, o blockchain tem essa característica intrínseca. Então, quando se fala blockchain, tem que vir na cabeça da pessoa enorme segurança. Tá? E aí, quando o pessoal mas tem gente que perdeu dinheiro. Não, aquilo ali são corretoras. As corretoras, sim, podem, de alguma maneira, lesar pessoas. Tá? Não tem a ver com a tecnologia blockchain. Tá? Então, o blockchain ele tem como eu disse, uma questão intrínseca de imutabilidade. O que foi escrito na cadeia, na sequência de eventos, nunca mais será mudado. Você pode gerar um outro bloco, por isso que chama blockchain, onde você altera um bloco que tinha uma informação diferente antes. Como, por exemplo, a quantidade de peças que baixou no estoque. Beleza, isso é uma informação que ao longo do tempo ela tem uma história. E aí observa, Marco, que tudo que nós falamos é histórico. É uma história que está sendo contada. Tá? E por isso que o blockchain é tão adequado para a internet das coisas. Né? São esses dois tópicos hoje que tá ganhando uma relevância enorme, tá? Enorme, porque realmente traz um diferencial gigantesco para as diversas empresas aí. As grandes empresas já estão usufruindo disso, tem exemplos muito interessantes, né, da cadeia de distribuição de alimentos, por exemplo, mas as pequenas e médias empresas, e eventualmente até grandes empresas, ainda não conseguiram entender aonde se encaixa. Onde encaixar isso aí. Segurança absoluta, essa imutabilidade, né? Não existe anonimato mais, enfim. Então, por isso que blockchain é aplicado em tantas áreas, até na parte de saúde, lá na Estônia, é utilizado na saúde das pessoas, no prontuário, enfim. Então, o blockchain tem esse papel fundamental. Legal.